passei na FunSaúde. Prefeitura de Pernambuco. O segundo Beleza. foi secretário estadual de Pernambuco, de saúde de Pernambuco. Agora há pouco foi Prefeitura do Recife. E eu passei na Secretaria de Saúde de Alagoas. Passei na EBSER e na CESAL. Passei na Prefeitura de Jaboatão e passei na Prefeitura do Recife. Eu passei Arraial do Cabo, Araruama, Búzios, São Pedro da Aldeia, Quissamã. Bom, eu passei em terceiro lugar, né, na EBSER. Eu consegui passar num concurso aqui na EBSER de Sergipe como técnico de enfermagem. No concurso do SAMU eu fiquei em 13º lugar e no concurso da Prefeitura eu fiquei em 29. Atualmente eu obtive uma aprovação, estou classificada em Lagarto, Sergipe. Consegui uma aprovação como enfermeira na cidade vizinha aqui, só que também eu passei para técnico de enfermagem em Brasília, no Distrito Federal. Passei em segundo lugar no município de Aporé, Goiás, terceiro lugar em Itaberaí e segundo lugar no município de Vicentinópolis. Fui aprovado em primeiro lugar na residência multiprofissional pela Universidade Federal de Saúde. Eu consegui passar em 2 seletivos feitos aqui, que é da MC, Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, e pela Fundação Souza Andret, que é para a Prefeitura Municipal de São Luís. Fui aprovada em 2 processos seletivos e 2 concursos municipais e um concurso para seguir a carreira militar também. Já passei em 2 concursos públicos. Consegui aprovação em um municipal, Itaquitinga, do IDHP. Aprovação no processo seletivo em primeiro lugar na cidade de Mariana. Foi o segundo lugar geral para enfermeiro dentro do concurso. Eu passei em 3 concursos. No Hospital Metropolitano do Barreiro, eu passei no Hospital Odilon Beres, passei no 3º lugar. Também passei na Prefeitura de Belo Horizonte no 4º lugar. Aprovado no processo seletivo do meu município. Consegui estar classificado no HU de Campina Grande na 44ª colocação e no HU de Cajazeiras na 53ª colocação. Passei em Mogi das Cruzes, fiquei em segundo lugar como enfermeiro generalista de carreira. Saiu minha convocação para posterior nomeação. Funcionário público concursado, tendo passado em 6º lugar, sido aprovado e classificado no concurso público aqui da cidade de Vassouras. Eu fiz um concurso aqui que foi para o IANSP, eu prestei, fui habilitada. Eu já passei em 3 concursos públicos. Prestei concurso para a EBSER, para o HE de Pelotas e, graças a Deus, eu fiquei em 6º lugar na Ampla. Fui convocada no concurso da Prefeitura de Campo Grande. Fui aprovada na residência multiprofissional para a área de centro cirúrgico, estudando. Sou funcionária pública. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Passei no concurso da EBSER Nacional em 11º lugar. Eu passei em 2º lugar para enfermeiro nefrologista da EBSER Nacional. Passei na prova da EBSER Nacional. De dezembro eu participei de um concurso público aqui em Santa Catarina, no qual eu obtive o 1º lugar. Eu vi a classificação preliminar do concurso da EBSER, eu passei no concurso. Minha colocação foi muito boa na EBSER. Eu passei no da UFO, de Uberlândia. Que eu tive no concurso de São Paulo, de Campinas, na verdade, no município de Campinas. Passei no concurso da EBSER do Rio Grande, do estado do Rio Grande. Oi, boa noite, Dan, boa noite, Maria, boa noite, Dalina, boa noite, Maria Bertoldo, boa noite, Juscerlândia, Cris Santos, Maiane Souza. Som ok, beleza. Voltou tudo certinho. Só pegar aqui o e-book de vocês para eu trazer para cá. Só lembrando, que aqui hoje é o nosso 4º dia, né? Quem participou de todos os 4 dias? Fala aí para mim nos comentários. Quem estava aqui em todos os 4 dias durante essa semana? A gente fez um trabalho bem intenso durante essa semana e hoje a gente vai tratar sobre as atualizações legislativas, que é assunto que está caindo em prova demais. Por exemplo, teve atualização agora de julho, que já caiu no concurso em julho mesmo. Entendeu? A atuação de julho, que já caiu em julho mesmo. E aí, o pessoal que passou todos os dias, Roseli, Dan,
Vanessa, Felipe, Juscerlândia, Maria, que legal aí. Conseguiram desenvolver um pouquinho mais? Para quem vai fazer prova agora, isso aqui está tudo atualizadíssimo, conteúdo atualizado até novembro, e eu já liberei para vocês aí, né? Quem tá aqui, o link está fixado aí no YouTube, o pessoal vai mandar o link aí para vocês, ó. A versão última das atualizações de SUS, ó, que foram tudo que veio de atualização dos princípios 2013, 2023, 2024, 2025, tá aqui nesse PDF até esse momento agora, tá? Então, é um conteúdo muito bom aí, toda a parte de princípios, comentadinho, estruturado, mas ontem eu te fiz 2 promessas. A primeira promessa foi que a gente ia trabalhar esses concursos de SUS, essas atualizações de SUS, e a segunda foi que a gente ia memorizar hoje os 16 princípios e a gente vai fazer isso. Hoje eu recebi essa mensagem aqui, mandou ontem, mas eu só vi hoje de manhã, que é a mensagem do Edinaldo Rodrigues. Ele falou: ó, meu nome é Edinaldo, eu moro em Rio Branco, no Acre, e queria compartilhar com você a minha imensa alegria. Graças a Deus, primeiramente, e depois ao Prepara Enfermagem, fiquei em primeiro lugar no concurso da Censa, e agora saiu a minha convocação, enfermeiro, estomaterapia. Estou muito feliz, esforço foi recomendado, tá aí a foto, e carimba que o homem foi aprovado em primeiro, seguindo exatamente esse método que você está aprendendo durante essa semana aqui, tá? Então, processo aí, vários alunos aprovados, muita gente que vem seguindo o nosso método, que vem seguindo essas aulas, essa dinâmica que a gente está fazendo aqui, foi aprovado, e você vai ser o próximo. Você vai ser o próximo aí. Então, Deus te abençoe aí nessa aula, Deus me abençoe daqui, que eu consiga te entregar um ótimo conteúdo, beleza? Segunda parte da aula vai ser essa de memorização do Sistema Único de Saúde, que a gente vai usar um método bem interessante aqui, que você vai ver durante o processo, todo atualizadinho. E eu vou contar uma historinha para você, em 10 minutos você vai memorizar todos os princípios do SUS. Mas antes de entrar nisso aqui, eu quero entrar nas atualizações dos princípios do Sistema Único de Saúde. Geda, por que é importante para mim, que vou fazer a minha prova de SUS, ter essas atualizações em mente? Primeiro, as bancas testam se você está atualizado. Na sua prova, as atualizações, elas entram como prioridade. Por quê? O examinador quer saber se você está atualizado, se você tem percebido as movimentações de mercado. Elas pegam quem estudou por material antigo, sabe? Se a pessoa estudou com material muito antigo, não está muito atualizado, elas pegam essa pessoa, e são questões que poucos acertam. Geda, por que são questões que poucos acertam? Porque as pessoas não costumam vir numa sexta-feira à noite, como a gente está aqui agora, ver a aula, se interessar nessas aulas mais de atualização, e você está aqui, eu quero te parabenizar por isso. E essas últimas atualizações, elas mostraram uma mudança dentro do perfil dos princípios do Sistema Único de Saúde. Essas modificações vieram nos princípios e estão diretamente conectadas a políticas públicas. Então, o governo federal, governo estadual, governo municipal, eles têm feito esses ajustes através da legislação, primeiro, conectando novos princípios. Você vai ver que eles vêm com características diferentes. Esses princípios viram políticas públicas ou se conectam às políticas públicas que já existem, e a partir de então, eles começam a ser implementados no dia a dia de forma bem prática. E é essa visão que eu trouxe nessa aula para você, sobre quais os princípios vieram, que política pública eles estão implementando, trabalhando, dando respaldo, e como que isso tem sido feito na prática. E esses 3, pessoal, têm caído demais. E é hora de você abrir o seu olho, se preparar para esses concursos públicos e acelerar a sua aprovação. Primeiro, vamos lá. Os princípios que foram atualizados de 2023 a 2025 foram os princípios 14, 15 e 16. E a gente vai conversar sobre eles agora.
O primeiro aí foi a organização de atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. No e-book de vocês aí, você pode pegar aí o link, você vai ver que eu trouxe isso bem detalhadinho sobre o motivo, para quem é esse cuidado, como que ele deve ser esse atendimento, o que é garantido, e tem um detalhe, que é uma atualização importante de 2024 relacionada a esse princípio, que foi a introdução do parágrafo único ali, que a gente vai já conversar sobre isso. Então, a gente tem a atualização de antes, ali, 2013, 2017, e essa atualização agora de 2024, que tem caído em prova demais, e você vai dominar a partir de agora. Então, a primeira coisa, o que ele está dizendo? Você está vendo que esse princípio aqui, ele está diretamente ligado ao princípio da equidade, que é ligar ações e políticas públicas dentro do Sistema Único de Saúde conectadas com os desiguais. Tratar os desiguais de maneira desigual. Por quê? Ele vai tratar especificamente através de uma coisa que é muito triste, que é a violência doméstica. A violência doméstica. E aí ele chega e diz o seguinte, olha, nós vamos primeiro organizar, ou seja, é um princípio organizativo, o atendimento ao público, e esse atendimento vai ser específico. Então, eles vão começar a qualificar e treinar, já começaram, né? A qualificar e a treinar os tratamentos, as pessoas em situação de violência doméstica. E essas pessoas vão passar a ter serviços e ações específicos. Por exemplo, hoje, dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos um serviço de atendimento telefônico especializado em violência contra a mulher. Então, eu começo a disponibilizar esses serviços dando esse tratamento específico. E eu começo a especializar as equipes para lidarem com essas pessoas. Não adianta só eu ter hospital com estrutura para receber e para cuidar, se as equipes não estão preparadas para lidar com essa pessoa. E aqui a gente acaba vendo naquilo que é garantido, ó, ele fala que garanta atendimento específico para aquela pessoa, entendendo que não é só a dor física naquele momento. Você lembra que eu te falei que quando a gente vai tratar da Lei 8080, no conceito de saúde, a gente trata sobre o bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar social das pessoas? Então é isso aqui, acompanhamento psicológico por conta dos traumas, por conta do medo que isso gera, e cirurgias plásticas reparadoras. Tem pessoas, mulheres, vítimas de violência doméstica que são queimadas, que têm ali, são mutiladas durante esse processo, então também garante cirurgias plásticas reparadoras. Por que que eu destaquei o reparador aqui? Para você tomar cuidado. Porque tem questão de prova que troca a expressão reparadora por estética. Tem questão de prova que troca a expressão cirurgia reparadora por cirurgia plástica estética. E a condição aqui é totalmente diferente. Teve um caso recente de um rapaz que agrediu uma moça, se não me falha a memória, no Rio Grande do Norte, que ele agrediu ela com 61 socos, um animal. E aí ela passou logo na sequência, quebrou vários ossos da face da mulher, e logo na sequência ela precisou passar por uma cirurgia reparadora e tá se recuperando aí dentro desse processo. E isso é garantido dentro do Sistema Único de Saúde. Beleza? Esse princípio é o 14º, mas nós temos uma atualização agora de 2024, que essa atualização vai tratar sobre, dentro dos serviços de saúde, olha isso aqui, ó, as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência têm o direito a serem
acolhimento, e atendidas nos serviços de saúde prestados no SUS, na rede própria ou conveniada, em local e ambiente que garantam, a privacidade daquela mulher e que garantam também a restrição de acesso a terceiros não autorizados. E ele faz um destaque aqui, ó, em especial do agressor. E aí você vai ver que aqui nós temos uma conexão com os próximos princípios que a gente vai tratar, que é a proteção dos direitos humanos e a atenção humanizada. Acolhimento está diretamente ligado à humanização da saúde, a entender que ali a dor naquele momento não é só física, é uma dor psicológica, é uma dor social, é uma dor de muitas vezes aceitar aquilo por não ter como se manter, entendeu? Então, tem esse processo de acolhimento muito conectado ali com a humanização. A privacidade, porque naquele momento o que está rolando? Vergonha, pessoal. Vergonha. Então, eu preciso garantir a privacidade daquela mulher. Eu preciso garantir daquela pessoa. E a restrição que vai garantir proteção para ela dentro do serviço de saúde. Só que tem um detalhe aqui que eu também quero te trazer. Então, ó, isso aqui, ó, atualização. Perdão. Atualização agora de 2024, que é essa restrição de acessos a terceiros não autorizados, em especial do agressor, para proteger aquela mulher. Mas tem um detalhe aqui, ó, que esse caput ele vem dizer assim, ó, organização para especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. O principal destaque é dado às mulheres, até porque quando vai se tratar de violência doméstica aí, é quem está em 95% a 97% dos casos de incidência, mas também outros tipos de violência doméstica. Se a questão de prova de ser que o princípio se restringe somente às mulheres, analisa muito bem a questão que tem uma tendência de estar errada, mas você vai fazer na análise caso a caso, tá? Então, essa atualização, ó, essa aqui, principalmente, pode colocar aí, no seu PDF, prova. Tem que se ligar, porque isso aqui é de 2024 e já tem várias questões que caem nisso aqui. Vamos ver como é que saiu na prova, ó. Julgo o item a seguir. As mulheres vítimas de violência têm direito a salas de acolhimento exclusivas nos serviços de saúde conveniados ou próprios do SUS. É o que prevê a Lei 14.847 de 2024, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto muda um dispositivo da Lei 8080, que trata sobre as diretrizes do Serviço Público de Saúde. Certinho, certinho, certinho. E eu quero te abrir um olho da importância dessa aula aqui. Por quê? Às vezes, as questões de prova, ó, essa aqui, a atualização que nós tivemos de 2024, e a questão de prova, eu só queria saber se você estava atualizado. É só isso que eles querem saber, e essa aula aqui resolve esse problema que eu vou tratar de tudo, de atualização de princípios. Olha essa daqui, ó. O artigo 7º da Lei 8080 sofreu alterações no que tange a organização do atendimento específico para mulheres e vítimas de violência doméstica. Qual das seguintes alternativas faz parte das garantias? O que foi garantido para essas vítimas no âmbito do Sistema Único de Saúde? Vamos lá. Atendimento psicológico e cirurgias reparadoras. Já está aqui a nossa resposta, mas vamos analisar as demais. Na letra B, ele fala atendimento psicológico ao casal. Não, meu cuidado é com a vítima, em primeiro lugar. Estou falando da chegada do atendimento. Meu cuidado é com a vítima. E prestação de serviços comunitários ao agressor? Não. C. Encaminhamento imediato da vítima para a sua UBS de referência para adequado acompanhamento multiprofissional? Não. Às vezes, essa pessoa, ela sai de perto de casa, pessoal, porque ela lembra que ela tem vergonha desse atendimento. Por isso que a lei está garantindo agora essa privacidade. Às vezes, ela vai para longe, então eu não vou encaminhar essa vítima para a UBS. Se ela foi para aquele serviço deve ser capaz
de cuidar daquela vítima. Na letra C. Na letra D, criação de ambulatórios de referência para as mulheres vítimas de violência, com recurso da União, Estados, DF e município. Tem acontecido isso? Tem, mas ele quer de acordo com o que está na Lei 8080. Na letra E, obrigatoriedade de participação das vítimas no Conselho Municipal de Saúde? Não. O que é garantido? Gabarito letra A. O atendimento especializado integral mulheres vítimas de violência doméstica e sexual no Sistema Único de Saúde é garantido por lei? Sim. Já está aí, ó, de cara. Foi alterada a Lei 8080 para garantir isso dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde. A mulher vítima de violência doméstica tem sua saúde impactada de diferentes maneiras. A Lei 8080 de 1990 prevê como um de seus princípios o atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência sexual. Entre os atendimentos previstos nessa lei, então vamos lá, analisar quais atendimentos são previstos. A oferta de cirurgias plásticas, sim, só que estéticas, para esse caso aqui, são cirurgias reparadoras, tá? São cirurgias reparadoras. Foi o que eu falei para você ficar ligado, que as questões de prova estão trocando a expressão cirurgia plástica reparadora por cirurgia estética. Na letra B, acompanhamento psicológico, aí sim está a nossa resposta. Por quê? Bem-estar físico, mental e social. Na letra C, ele fala de pré-natal. Pré-natal já é garantido, independente dessa situação de violência doméstica. Vacinação contra sífilis e HIV. Afastamento do agressor do lado. Quem que vai cuidar disso aqui é o SUS? Não, quem vai cuidar disso aqui é a parte penal, tá? Não é o Sistema Único de Saúde. O que o Sistema Único pode fazer? Fazer a denúncia naquele caso, tá? Mas o que é garantido aqui? Letra B, de bora passar nessa prova. Esses aqui são os tipos de questão. Se você observar, tem várias questões desse assunto, tem várias, mas se repetindo demais. Perguntando se o princípio foi instituído, se ele foi instituído por lei, perguntando do afastamento do agressor, perguntando do que é atendido, mas todas repetidas dentro desse processo. E aí a gente entra na segunda atualização, que é o 15º princípio, que vai estar diretamente relacionado. Eu falei de atendimento na violência doméstica, falei de privacidade e proteção àquela pessoa, e aí eles quiseram deixar isso mais claro e fazer uma extensão disso, quando eles estabeleceram um novo princípio da proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e, em especial, a identificação de maus-tratos. Pessoal, quem já trabalhou no serviço de saúde, para quem está no dia a dia, sabe que muitas vezes as pessoas que são agredidas, elas chegam com a história de que, eu caí e bati o rosto na quina. Eu caí e bati no corrimão da escada. Isso aqui foi porque eu me ralei. Eu bati de lado assim. É verdade ou não é verdade? Quem trabalha no SUS aí, quem trabalha nos atendimentos, a pessoa tem vergonha de falar, de dizer que ela foi agredida. E às vezes o agressor está do lado ali também, tá? Às vezes o agressor está do lado e ela inventa 1 milhão de histórias para falar daquilo ali. Eu me cortei sozinho com a faca. Entendeu? E aí, quando vai ver, a pessoa está com um corte nas costas. Eu fui coçar as costas com a faca. Então, dentro desse processo, o que o SUS está querendo? Que o profissional e o sistema de saúde façam o processo de identificação de maus-tratos e a agressão aos direitos humanos. Por quê? Que ele falou sobre maus-tratos e direitos humanos por conta das situações de tortura, tá? Identificação de maus-tratos, negligência e violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Então, eles querem que, primeiro, olha o detalhe, a gente divide em duas partes aqui. Primeiro, a proteção aos direitos humanos, e aqui entra de todos os usuários, homem, mulher, criança, adulto, idoso, etc. Mas ele traz aqui, em especial, quando se tratar de crianças e adolescentes.
Então, o serviço de saúde tem que ser treinado. E aí ele vem falando sobre direitos humanos, que é o tratamento com respeito e sem discriminação, um atendimento digno, confidencialidade e privacidade daquela pessoa e autonomia e liberdade de escolha durante aquele processo. Essa é a primeira perspectiva relacionada a direitos humanos. Mas depois ele traz uma obrigação de proteção aos mais vulneráveis. Então você, quando estiver concursado, fala amém, e estiver lá no seu serviço, você vai ter que ser treinado para identificar abusos, treinado para poder interagir com a equipe e saber o que vai fazer, e para construir um ambiente de confiança para que aquela criança, aquela adolescente, aquela mulher retrate e fale sobre esses abusos dos direitos humanos. Por isso que entrou a proteção integral aos direitos humanos de todos os usuários. Geda, como é que isso caiu em prova? A proteção dos direitos humanos de todos os usuários, e em especial a atenção à identificação de maus tratos, negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes, foi incluída na Lei 8080 como letra B, princípio do Sistema Único de Saúde. Então, a proteção integral aos direitos humanos é princípio do SUS. No PDF aí de vocês, no e-book anexo dessa aula, tá? Tem o detalhamento do princípio, tá? O detalhamento do princípio e o formato como isso é tratado no dia a dia, tá? Para consulta e já entrando nas nossas questões. Olha a próxima questão aqui, ó. Em relação ao Sistema Único de Saúde, questão do CESP de 2025, a proteção integral dos direitos humanos dos usuários é um princípio legal do SUS. Certinho até aqui? Sim. Enquanto a atenção especial à identificação de maus tratos, de negligência, de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes é uma recomendação infralegal. Quando a gente fala infralegal, a gente está falando o seguinte: eu tenho uma Constituição Federal, pirâmide de Kelsen, eu tenho a Constituição Federal, aí aqui eu tenho as leis, e abaixo das leis eu tenho alguns tipos de decreto, eu tenho alguns tipos de resolução, eu tenho portarias, etc. O que ele está dizendo é que a proteção aos direitos humanos foi garantido na lei, mas que essa especial cuidado com crianças e adolescentes foi definido infralegalmente. Isso está certo? Não, está errado, porque está na lei. O princípio se divide em duas partes: proteção dos direitos humanos de todos os usuários, em especial da criança e do adolescente. Gabarito da questão? Errada no detalhe aqui, ó. Errada no detalhe. Beleza? E agora a gente entra no novíssimo princípio de abril de 2025. E olha só, que já tem questão de 2025 cobrando esse conteúdo. A Lei 15.126, de 26 de abril de 2025, altera a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, para estabelecer como princípio do Sistema Único de Saúde. E agora vai estar na sua prova, vai cair lá. Então vamos lá. A gente tem o princípio da atenção humanizada, pessoal. Gera, mas eu sempre ouvi falar sobre humanização no SUS. Sim, porque nós temos, desde muito tempo atrás, dentro do Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Humanização. A PNH, ela data de 2003. A gente já fala sobre a Política Nacional de Humanização. Só que essa humanização, ela não era tratada na Lei Orgânica da Saúde, como princípio. E agora, a partir de 2025, a atenção humanizada foi colocado como princípio do Sistema Único de Saúde. Geda, com que finalidade? Para trazer ela para toda a essência do Sistema Único de Saúde. O que a gente tem hoje de relação do público, do pessoal, o cliente, o usuário final da relação dele com o SUS, pessoal? Ah, é demorado. Ah, o médico nem olha na sua cara. Ah, nunca tem medicamento. Ah, nunca tem atendimento. Sempre está fechado, etc.
E isso é uma reclamação histórica. As pessoas hoje nem são usuários do SUS e reclamam disso. Nem são usuários do SUS e reclamam disso. Recentemente eu precisei acompanhar uma pessoa num tratamento dentro do Sistema Único de Saúde, em especial no HUB. E, pessoal, o atendimento maravilhoso. O cuidado dos profissionais maravilhoso. A dispensação de medicamentos maravilhoso. E assim é em vários lugares. Mas qual é a ideia que o usuário final tem? É de que o SUS não funciona nada, que não tem atendimento, e isso não é verdade. Isso pode acontecer em alguns lugares, sim, mas não é a realidade de 100% do Sistema Único de Saúde, não. E aí, quando a gente vai tratar da humanização com o princípio do SUS, ele começa entendendo o seguinte, que para melhorar a assistência, nós precisamos cuidar dos humanos que estão envolvidos dentro desse processo. Precisamos cuidar do usuário, dos trabalhadores, dos gestores e ter essa perspectiva de que em saúde está se cuidando de gente. Então foi introduzido, e aqui pode colocar prova. Vai fazer prova nesse semestre agora? Sou capaz de apostar contigo que eles vão colocar. E a segunda coisa, por conta do princípio da humanização, vai passar a ser cobrada mais vezes a Política Nacional de Humanização. Por isso que nessa aula aqui eu vou conectar as duas coisas. Vou conectar o princípio da atenção humanizada com a Política Nacional de Humanização e já trazer o resumo, tá, do que você precisa, aula completa, aula direcionada para você passar. E aí, humanizar, em essência, é reconhecer que por trás de cada procedimento, consulta ou número, existe um humano, com sua história, seus medos, suas vontades e a sua rede de relação. E aqui eu não estou falando somente do usuário. Se você pegar a Política Nacional de Humanização, ele vai dizer que humanização é valorizar usuários, trabalhadores e gestores. E essa expressão aqui, cai em prova demais. Ele chega e pergunta assim, sobre humanização, segundo a definição da Política de Humanização, que também pode ser chamada de Humaniza SUS. E aí ele traz a definição, valorização dos usuários, trabalhadores e gestores. Quando a gente vai falar sobre humanização, e a minha aposta para você é que já os livros vão ser alterados para esse aqui virar também princípio doutrinário do SUS, que é aquele que está na essência de todos os lugares. Por quê? Já a legislação já está trazendo assim? Não, mas em breve já vai estar aí. Quando a gente fala sobre transversalidade, é aquilo que a gente já tem na universalidade, na integralidade, na equidade, que é a humanização está presente e inserida em todas as políticas e programas do Sistema Único de Saúde. Vou falar de política, vou falar de doença, vou falar de suprimentos, vou falar de estrutura, mas eu também vou valorizar o recurso, o fator humano dentro desse processo. Por isso que ele diz transversalidade. Eu vou fazer circular a humanização por dentro de todo o Sistema Único de Saúde, porque a saúde é feita por humanos e para humanos. Então, a transversalidade é característica, e esses três aqui, também, esse slide aqui é um slide para você ter um print aí. Peraí, deixa eu limpar isso aqui um pouquinho só. Esse slide aqui é um slide para você ter um print. Vai, tira um print aqui dessa tela. Deixa eu sorrir. Pronto? Esse slide é um slide para você ter um print. Vai cair em Degas, vai cair em tudo que é lugar aí. Por quê? A transversalidade fala que a humanização deve estar em todas as políticas, em todos os programas, em todas as ações do Sistema Único de Saúde. Segunda coisa é indissociabilidade de atenção e gestão. Geda, o que ele quer dizer? Que as decisões de gestão interferem diretamente na atenção à saúde, então eles precisam se preocupar com o fator humano, eles precisam se preocupar com isso. Então, o tempo inteiro, se eu vou ter atenção da saúde, a gestão tem que estar preocupada e elas têm que estar conectadas, as coisas precisam ser gerenciadas, acompanhadas, desenvolvidas, controle, gestão, objetividade dentro desse processo. O terceiro é protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
Qualquer mudança na gestão e na atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. É o quê? Eu colocar o humano no centro. E dando a esse humano a responsabilidade, o cuidado, a autonomia. Aqui a gente está prezando por humano no atendimento, humano na gestão e humano no como usuário. Então, esse aqui são os principais pontos que caem em prova e dá uma olhada nas questões. Ó. Primeiro, essa questão aí, o princípio de 2025, já em 2025, julho, caiu essa questão aqui, que foi o princípio que estabeleceu o princípio da atenção humanizada como princípio do Sistema Único de Saúde, gabarito letra C. Olha essa aqui, ó. Sobre a humanização do cuidado no Sistema Único de Saúde, marque a alternativa correta. A letra A diz assim, ó. A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Valorização de usuários, trabalhadores e gestores no processo. Parece a nossa resposta, mas vamos analisar as outras. Letra B. Incluir usuários e suas redes sociofamiliares nos processos de cuidado é um recurso perigoso. Dentro da gestão humanizada, portanto, deve ser evitado. Usuários, trabalhadores e gestores. Então, incluir o usuário faz parte de fomentar a autonomia. Isso aqui deixa a questão errada. Item C. A Política Nacional de Humanização nunca deve atuar a partir de orientações políticas que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. Não. Lembra que ela tem transversalidade. E por ter transversalidade, vai estar em todas as políticas e em todos os programas. Letra D. A Política Nacional de Humanização, PNH, deve se fazer presente e está inserida somente nas políticas e programas direcionados a gestantes e idosos, transversalidade. Todos os programas, todas as políticas e não somente a gestantes e idosos. Letra E. A Rede Humaniza SUS promove uma diminuição do grau de corresponsabilidade na produção da saúde e de sujeitos envolvidos como usuários e gestores, e não. Um dos princípios, uma das bases da humanização é o aumento da corresponsabilidade, da autonomia nesse processo, confirmado o gabarito letra A, de amorzinho demais. A humanização funciona como uma das estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde no SUS. Considerando a humanização como uma política social, é incorreto afirmar. Ele quer errada. Na letra A, para construir tal política, impõe-se que o SUS seja tomado de uma perspectiva de rede que promova intercâmbio e articulação. Eu quero a humanização em todo o sistema. Se eu quero a humanização em todo o sistema, ele precisa, sim, intercambiar informação e se articular. Letra B. Uma rede de humanização em saúde é uma rede de construção permanente de laços de cidadania, dignidade, corresponsabilização, valores humanos, conexão entre cidadãos. Letra C. Humanizar a atenção e a gestão em saúde promove efetivamente a atenção integral, equânime, com responsabilização e vínculo. Certinho. Porque se eu considero mais humano, eu vou ver que eu tenho diferenças que precisam ser organizadas. Eu consigo cuidar do ser humano todo se eu cuidar do bem-estar físico, mental e social. Beleza? Na letra D. O combate à fome, a miséria social e a luta pela garantia dos princípios éticos formalizam uma temática evasiva na humanização. Pessoal, evasiva de jeito nenhum. Eu preciso olhar para as situações econômicas das pessoas, na hora de fazer a prescrição, na hora de olhar para a estrutura. Às vezes, um profissional do Sistema Único de Saúde vai fazer uma prescrição de algum medicamento que não está dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde e fala, o senhor compra isso aqui. Mas espera aí, qual que é a situação da pessoa? A situação de fome, de miséria? Isso é olhar para o humano também. Olhar não só para o bem-estar físico e mental, mas também o social.
Se ele queria errada, a letra D está errada pra caramba. Letra E. A qualificação da atenção e da gestão deve ser voltada para a valorização dos trabalhadores em saúde como vínculo de humanização. Lembra sempre que a humanização vai diretamente conectar 3 tipos de humanos: os usuários, os trabalhadores e os gestores, buscando essa vinculação com a humanização, esse contato entre atenção e gestão, todo esse processo. Se ele queria uma errada, a letra D está muito errada aí, beleza? A Política Nacional de Humanização, olha que questão tranquila, é também conhecida como, letra C, Humaniza SUS. A Política Nacional de Humanização também é conhecida como Humaniza SUS, e já existe aí desde 2003. Mais uma questão de prova. A humanização no atendimento à saúde visa melhorar o relacionamento entre os profissionais de saúde e pacientes, proporcionando um cuidado mais integral e respeitoso. Sobre a humanização no atendimento à saúde, é correto afirmar, na letra A humanização é restrita ao ambiente hospitalar? Não. Lembra que nós temos o princípio da transversalidade, que garante humanização em todas as ações e serviços do SUS, todos os programas e políticas, tá? Transversalidade. Letra B. A comunicação entre profissionais de saúde e pacientes deve ser objetiva e breve? Não, pessoal. Ela deve ser o mais humana possível. Se o que couber naquele momento for brevidade e objetividade, beleza. Mas se naquele momento eu preciso de acolhimento, eu preciso de cuidado, eu preciso ser ouvido também, eu vou ser ouvido. Porque a comunicação é essencial para o ser humano. Conecta os dois, o princípio da atenção humanizada e a situação de violência. O que eu tenho? Que nesse momento eu tenho que ser humano e entender que tem uma pessoa que está precisando de amor, cuidado naquele momento e que você seja pelo menos ouvido dela, tá? Então, objetivo e breve deve ser, tem que tomar cuidado com a expressão deve em prova, e não, pode ser que precise ser objetivo e breve, tá? Mas pode ser que ela precise ser demorada, afetuosa e acolhedora. Letra C. O respeito à individualidade e à dignidade do paciente é uma das principais diretrizes da humanização. Bonitinha a letra C, mas vamos analisar as outras 3. A humanização inclui apenas as ações que envolvem contato físico, grava o que eu te falei, físico, mental e social. Letra E. O profissional de saúde não deve criar qualquer envolvimento emocional com os pacientes. Errado demais. Gabarito da questão aí, mantido. Letra C de você vai passar. Se você pegar o e-book aí, para fazer a sua complementação de leitura que você vai fazer, eu trago, dentro do princípio da humanização, esses detalhamentos que eu acabei de trazer para você. Mas eu trago também um caso prático. O que é humanização na prática? Levantando aqui 2 cenários. No cenário 1, sem humanização. Você chega numa unidade de saúde, pega uma senha, espera horas em uma cadeira desconfortável. E quando é chamado, um profissional mal olha para você. Ele pergunta os seus sintomas, digita no computador, entrega uma receita e diz, próximo. Você sai sem entender direito o que tem e se sentindo apenas mais um número. Isso acontece demais. Demais. Não só na rede pública, na rede particular também. Tá? Demais. Mas aqui eu estou falando de um cenário sem humanização. Olha o cenário com humanização agora. Você chega a uma unidade de saúde e é recebido por alguém que pergunta o seu nome e o que você precisa. Enquanto espera, o ambiente é limpo e sinalizado. Na consulta, o médico te chama pelo nome, ouve a sua história com atenção, explica o diagnóstico de forma clara, pergunta sobre a sua vida e suas preocupações. Geda, por que ele vai perguntar sobre vida e preocupação? Porque eu tenho saúde individual e coletiva. Nessa conversa, eu vou identificar que, às vezes, a causa daquele problema não está simplesmente naquele agravo que aconteceu, mas em uma situação histórica. E decidem o tratamento junto com você, de forma explicada. Você sai se sentindo cuidado e respeitado. Cenário 1, sem humanização.
E a Política Nacional de Humanização, se você pegar para ler, dos pontos que ela tem é tentar mudar a visão que a população tem errada sobre o Sistema Único de Saúde. Por isso que ela busca essa situação de humanização, mas isso aí está no e-book de vocês e os outros detalhes com as questões de prova. 2 pontos também, que vai falar sobre clínica ampliada e valorização do trabalhador dentro do Sistema Único de Saúde. Esses pontos, essa parte aqui da aula é quase certa na sua prova, mas agora a gente tem mais uma coisa que é extremamente importante. E aí, pessoal, como é que tá a aula para vocês? Para quem vai fazer prova, fala comigo aí. Tá tudo certinho, tá tranquilo? Precisando de algo? Esses 3 princípios, eles são extremamente importantes e vêm sendo extremamente caidores em prova. Então, para você que veio para essa aula aqui e o seu concorrente não veio, você acaba de ganhar uma vantagem competitiva muito grande. Muito grande, muito grande. Tá? Beleza? Que bom. Só que eu te fiz mais uma promessa. Quem estava comigo aqui na aula de ontem, o que eu falei? Que eu ia trazer todas as atualizações, mas que nós iríamos, a partir de agora, fazer a memorização dos 16 princípios do artigo 7º. Sinceramente, quem acha que tem uma memória ruim? Fala para mim nos comentários. Fala, Geda, eu tenho uma memória ruim. Quem acha que tem uma memória ruim? Para você que acompanhou essa aula comigo durante essa semana, essas aulas sobre princípios do Sistema Único de Saúde, eu te falei que eles são extremamente importantes de cair em prova e que você precisa memorizar cada um deles. Só que eu ia te mandar para casa sem acolhimento, sem cuidado, sem me preocupar com isso, eu não ia. O que eu fiz? O que eu tenho e o que eu faço, trabalho com os alunos? A gente tem um recurso para aqueles momentos que são mais importantes, que se chama de Memory Time. O que são os nossos Memory Times dentro dos meus processos de mentoria e direcionamento do SUS? É um momento onde eu construo histórias para ensinar você e para que você memorize conteúdos que são importantes e que vão ser cobrados na sua prova. Então, vamos aqui começar. Através de quê? Primeira coisa, eu vou usar com você agora uma técnica que é chamada Palácio da Memória Adaptado, ou Lock Palace, Palácio da Memória. Vou usar técnicas de associação e vou usar uma técnica de storytelling para fazer você memorizar nos próximos 10 minutos os 16 princípios. Explicar cada um para vocês eu já expliquei. Agora a gente vai memorizar. E a partir disso você vai entrar dentro de uma história comigo. E a história é a seguinte. Um belo dia, um casal foi dentro de uma igreja universal. Quando eles entraram naquela igreja, na hora que eles entraram, eles receberam da pessoa um pão integral. E aí eles perguntaram assim, o que a gente vai fazer com esse pão? Aí a pessoa fala para eles e fala, vocês têm autonomia. Aqui a gente valoriza a autonomia das pessoas. Um belo dia, um casal entrou na Igreja Universal, recebeu um pão integral e perguntou, o que a gente faz? Vocês têm autonomia. Aqui a gente valoriza a autonomia das pessoas. A mulher, ela estava com mais fome e ela não partiu o pão com igualdade. Ela não partiu o pão com igualdade. Pegou o pão, partiu mais para ela do que para o marido. Aí o marido ficou chateado e falou, mulher, eu também estou com fome, pelo amor de Deus, divide esse negócio no meio aí. E ela, de jeito nenhum. E aí eles começaram a conversar. Eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão. E aí, quando eles começaram a fazer aquela conversa, o pastor olhou lá de cima e achou estranho. E levantou a mão direita assim e falou, qual foi a mão que ele levantou? A mão direita. Qual foi a mão que ele levantou? A mão direita. E ele falou, eu tenho direito
a informação do que está acontecendo aí. Aí eles explicam para ele, aí ele olha para a TV do lado e fala, divulga essa informação. Divulga essa informação. Porque isso dá uma matéria. Eu lembro bem, porque essa matéria passou depois da epidemiologia de Covid. De uma matéria que estava falando sobre epidemiologia de Covid. Eu lembro bem dessa matéria. E a matéria começou a falar sobre casais que conjugam recursos ou que não sabem conjugar recursos. Que não sabem conjugar recursos. Só que, pessoal, na TV, às vezes a mesma coisa é contada de uma forma diferente. E aí rolou uma duplicidade de meios. E nós temos que evitar a duplicidade de meios. Mas na TV, quando foi falar no Cidade Alerta sobre a mesma matéria, essa aqui passou no jornal normal. Quando foi falar da matéria no Cidade Alerta, aí veio de forma dupla. Por quê? Dizendo que era uma violência contra a mulher não entregar o pão inteiro para ela. Era uma violência não entregar o pão inteiro para ela. E aquilo gerou uma comoção. E as pessoas gerou participação da comunidade. Todas as mulheres se revoltaram com o marido não tendo partido o pão direito e foram protestar dizendo, queremos pão. Foram protestar no centro da cidade. Queremos pão, queremos pão, queremos pão. Gerou participação da comunidade. E elas foram protestar no centro. Só que o pessoal falou, no centro não. No centro causa problema. Descentraliza isso aí. Descentraliza isso aí. Falaram com o comando único lá e disseram, descentraliza. E aí, no meio dessa confusão inteira, aí o marido falou, eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema. E ele levou a mulher para fazer um jantar de nível executivo. E fez a mulher comer o que ela queria, tudo com um jantar de nível executivo. Tanto é que depois também rolou uma integração de nível executivo, como fruto daquele jantar. Resultado, 2 bebês lindos, 2 bebês lindos, o que eles botaram o nome do direito. Um eles chamaram de direito e o outro eles chamaram de humano. E bebês precisam ser protegidos. Chamaram um de direito. Qual é o nome dos gêmeos? Direito e humano. E bebês precisam ser protegidos. E o parto deles foi muito legal, porque foi um parto de gêmeos humanizados. Gravou a história? Gravou a história. Agora vamos lá. Um belo dia, um casal entrou onde? Na igreja universal. Universalidade. Quando eles entraram, eles receberam um pão. Princípio da integralidade. Perguntaram o que a gente faz com esse pão. E aí as pessoas falaram o quê? Você tem autonomia. Eles brigaram por quê mesmo? Porque a mulher não partiu o pão com igualdade. O pastor levanta a mão direita com aquela confusão toda e diz, eu tenho direito à informação. Por isso que eu falei para você falar da mão direita. E aí ele olha para o lado e fala, divulga essa informação. Eu lembro bem, porque passou depois de uma matéria sobre epidemiologia de Covid. Olha só, princípio da universalidade. Aí você fecha o olho, ó, na hora da prova, vai gravar a história. Universalidade, integralidade, autonomia das pessoas, igualdade, direito à informação, divulgação das informações, uso da epidemiologia. Grava primeiro até aqui, os primeiros 7. Beleza? Tranquilo? Aí vamos para a próxima fase. A matéria que passou no jornal falava sobre conjugação de recursos. Conjugação de recursos naquela união ali. Só que quando passou no Cidade Alerta, teve duplicidade de meios. E nós devemos evitar a duplicidade de meios. E a matéria no Cidade Alerta falou sobre violência contra a mulher. Aí aqui, ó,
conjugação de recursos da União, Estados, DF e município, evitar duplicidade de e-mails para fins idênticos e a proteção da mulher, a organização de serviços relacionados, principalmente relacionados à violência contra a mulher. Aquela matéria sobre violência contra a mulher gerou participação da comunidade. E a comunidade foi protestar onde? No centro. Aí o pessoal falou, não, no centro não. Descentraliza. E aí o marido falou, eu vou resolver esse negócio. Resolver esse negócio. Capacidade de resolução, resolutividade, resolubilidade leva a mulher para fazer um jantar de nível executivo. Princípio da participação da comunidade, descentralização, princípio da resolutividade e integração em nível executivo. Integração em nível executivo. Aquela integração em nível executivo gerou 2 bebês, direito e humano, e eles precisam ser protegidos. Proteção aos direitos humanos. E eu lembro bem, foi uma coisa muito bonita, porque o parto dos bebês, ó, um bebê aqui, o outro aqui, o parto dos bebês foi humanizado. Novo princípio da humanização. Tá dominado, tá tudo dominado. Por quê? Você já viu as aulas durante a semana, aprendeu toda a estrutura de teoria dos princípios, e agora, aí eu vou virar aqui para você tirar um print, você tem um mecanismo de memorização. Tira um print dessa tela aqui. Quem nunca tinha visto, o que você achou? Tira um print dessa tela aqui. 5, 4, 3, 2, 1. E agora, tira o print dessa tela aqui. 5, 4, 3, 2. Achei muito criativo. Fica muito fácil decorar. Pronto? O que você vai fazer agora? Amanhã, você vai pegar o celular e vai tentar lembrar a história. Você vai tentar lembrar primeiro de cabeça. Ai, não consegui lembrar tudo. Só volta lá na história, que a história vai fluir. Você vai lembrar 100% dos princípios que constam dentro do Sistema Único de Saúde e que estão ali na nossa Lei 8080. Beleza? Gravou a história. É tudo que você precisa agora para dominar as provas, tá? Pessoal, essa semana foi muito especial aí para vocês. E aí eu queria saber quem que quer entrar na mentoria. Escreve assim nos comentários. Eu quero. Quem quer entrar na mentoria? A gente passou essa semana aqui inteira trazendo informação, se dedicando dentro dos assuntos mais importantes para a sua prova, que se você entender esse assunto de princípios do SUS, como você entendeu durante essa semana, você vai conseguir dominar muita coisa. Para você que veio pelo conteúdo, beleza. Agora eu quero conversar com as pessoas que falaram durante a semana que querem entrar na mentoria na segunda-feira. Gera, o que é essa mentoria? A mentoria ela é uma turma especial que nós temos, em que você tem acesso ao curso completo e direcionamento de estudos durante um ano. Durante um ano inteiro, a gente monta o seu plano de estudos, organiza tudo que você precisa, priorizando aquilo que mais cai, o mais importante, nos primeiros 90 dias. Por que a gente prioriza isso? Porque tem vários concursos vindo aí. Concurso do DEGASE, tem um concurso da Secretaria de Saúde, tem um concurso das prefeituras, tem várias provas, Exército, Marinha, Aeronáutica, tem concurso da EBSER para o próximo ano aí, para você, e a gente prioriza primeiro aquilo que mais cai. Para quais concursos pode ser essa mentoria? Se você vai fazer prova de residência agora ou no próximo ano, nós montamos o seu plano de estudos, ó, como a gente montou da Ana Vitória, da Manuela, do Gustavo e do Bruno, e eles foram aprovados. Se a sua meta é secretarias de saúde, como era da Carliane, da Kellen, da Bruna e do Alice Clayton, a gente monta o seu plano de estudos. A Kellen passou tanto na Secretaria de Saúde como no concurso da EBSER.
Se a sua meta é prefeitura, nós montamos seu plano de estudos. Ó, Tamara, Geda, vim aqui só para deixar um comentário a todos e agradecer pela minha aprovação em 2 concursos públicos, Prefeitura de Florianópolis e EBSER. Já estou trabalhando, agora eu sou servidora pública. Me chamo Gabriela e quero muito agradecer a toda a equipe do concurso. Eu fui aprovado na Prefeitura de Vilhena. EBSER, nós temos 58 primeiros lugares no concurso de EBSER, tá? De vários locais, ó. A Tati passou em primeiro lugar, a Ana passou em segundo, Ana Luísa passou antes de terminar a faculdade, Juliana em quinto lugar, mas a gente tem vários primeiros, vários 01s aqui e em vários concursos diferentes, carreiras militares, SAMU, essa aqui hoje é servidora da EBSER da Secretaria de Saúde, essa aqui é a Mauridenha, passou no concurso lá de Uberlândia, mudou a vida dela, a Vanessa, depois de 15 anos sem estudar, o Ítalo, fazendo plantões com 2 vínculos, com 24 plantões de 12 por 36, Dona Enia, com 52 anos, esse aqui, ó, que eu recebi hoje, essa mensagem aqui, dele aprovado em primeiro lugar na Censa Manaus, assumindo o concurso público dele, já mandou a mensagem. Eu queria compartilhar com você a minha imensa alegria. Graças a Deus, primeiramente, depois eu preparo enfermagem, eu fiquei em primeiro lugar no concurso da Censa e agora saiu a minha convocação. Então, se a sua meta é qualquer um desses concursos, você vai ter acesso a todos os planos de estudo durante um ano. Todos os planos de estudos abertos durante um ano, com um plano de estudos individual. Você chega na plataforma, você solicita o plano de estudos, e aí lá, você diz se o edital está aberto ou está fechado. Se é um estudo de pós-edital ou de longo prazo, e a gente vai analisar o seu edital no cargo que você vai fazer, seja enfermeiro ou técnico de enfermagem, montar o seu plano de estudos. E tem mais. Para essa mentoria, e só essa mentoria tem essa garantia, ou você passa em um concurso, ou a gente devolve 100% do seu dinheiro. Ou você passa, segue o método certinho. Se você não passar no concurso público, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Geda, você está falando de quais concursos? Se você for fazer, geralmente essas mentorias são abertas cada uma por 697. Se você for fazer EBSER, Prefeitura, Secretaria, Enfermeiro da Polícia Rodoviária, tribunais, Exército, Marinha, Aeronáutica, universidades em todo o Brasil, Rede Sara, SAMU, hemocentros, fundações públicas, assembleias legislativas, polícias estaduais ou militares, residências, Polícia Federal ou DEPEN, você já tem tudo isso incluído durante um ano. Para quem é essa turma aqui? Para quem não sabe como se preparar para concursos de enfermagem. Essa turma foi feita para você. Se você não consegue organizar o seu próprio plano de estudo por não saber, Geda, é tanta coisa que eu não consigo organizar, eu não sei como organizar isso, a gente monta o seu plano de estudos. Se você trabalha, mas não tem tempo de se preparar e precisa de acompanhamento e direcionamento de estudos, nós montamos um plano de estudos para você. Se você está terminando a faculdade ou curso e tem medo de não conseguir o primeiro emprego, já quer ir direto para concurso público, nós montamos o plano de estudos para você. Se você sabe que a estabilidade é para você, mas tem procrastinado porque não tem um direcionamento de estudos, nós montamos um plano de estudos para você. Se você estuda, mas muitas vezes se sente inseguro de que não está estudando da forma correta, o tempo inteiro com aquela sensação de não estar sendo suficiente, a gente te direciona e nós montamos um plano de estudos para você ser aprovado. O que você vai receber? Curso completo das disciplinas básicas e específicas e acesso a todas as atualizações durante um ano. Você viu aqui que nessa aula eu já trouxe todas as atualizações desse ano para você na minha disciplina. Os professores fazem a mesma coisa nas outras disciplinas. Umas 2 semanas atrás, nós atualizamos 100% dos tópicos que foram modificados agora em imunização. Por quê? Essas atualizações caem na sua prova e é nossa responsabilidade entregar para você o material atualizado. Então, durante um ano, você vai ter acesso a esse material atualizado. Em algumas fases, nós tiramos em reta final de concurso, para fazer mentorias diárias e ao vivo como essa daqui, direcionando você com os melhores professores. Geda, quem são esses professores? Professores que passaram nos concursos que você sonha. Por exemplo, que passou no concurso do EBSER.
eu passei em primeiro lugar, Renata já passou no concurso da EBSER, Andréia passou em primeiro lugar no concurso público, passou em secretarias de saúde, Vitor, Jean Naves, passou em Secretaria de Saúde, Igor Elias, que é enfermeira da Secretaria de Saúde do Tribunal, Cíntia Lobo, enfermeira da Marinha, Kátia, enfermeira da Secretaria de Saúde, vários professores. A Michele vai fazer mentoria específica para o concurso do COFEM, que vem aí agora, que já vai estar incluído para você. A mentoria é completa. Plano de estudos do que você vai estudar cada dia do seu processo de preparação. Como que funciona esse plano de estudos? A gente já te entrega as aulas e organiza a sequência do que você vai estudar. Então, você vai ter acesso ao direcionamento, à planilha certinha, na sequência do que você vai estudar. Já te entrega, além das aulas, os resumos mapeados e as listas de exercício. Geda, como é que são esses resumos? São resumos em mapa mental, como esse aqui, ó, a gente já entrega os mapas mentais esquematizados do conteúdo para você, porque visualmente você memoriza melhor, você aprende melhor. Você já vai ter acesso aos resumos prontos. Foi lá, estudou, dentro da plataforma já tem os resumos. Nesse aqui, ó, os resumos de clínica cirúrgica, com todos os tópicos, para você ganhar velocidade. Você pode acessar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, para você não precisar ficar fazendo resumo, porque você acaba perdendo tempo com isso. A gente já preparou, já deixou tudo pronto para você. E já com a lista de exercícios, de acordo com o que você estudou, para você também não ter que ficar perdendo tempo, baixando prova, analisando questão. A gente já faz todo esse trabalho. Além disso, um curso de técnica de estudos de método de aprendizado acelerado, que foi um método que me ajudou a passar em 11 concursos públicos. Você sabe que eu tinha muita dificuldade na minha preparação, porque trabalhava, tinha família, tinha que cuidar de criança, tinha que cuidar da minha esposa, tinha que cuidar dos meus pais, quando eu estava ainda na casa dos meus pais, depois que casei, processo de trabalho, e eu tive que desenvolver um método. E com esse método, passei em primeiro lugar no concurso da EBSER, passei em Banco do Brasil, Banco de Brasília, passei na Câmara do Distrito Federal, passei no concurso para auditor na Controladoria Geral da União, que é o meu cargo hoje estatutário. Então, hoje, como concursado federal, eu te ensino esse método passo a passo. Se você tem dificuldade de concentração, eu te ensino métodos práticos e diretos. Se você tem dificuldade com memorização, eu te ensino métodos práticos e diretos. Se você não sabe organizar um plano de estudos, organizar o tempo, a gente monta o seu plano de estudos e também te ensina a fazer isso, um método completo de como resolver prova e ganhar pontos na sua prova e acelerar a sua aprovação. Você recebe o curso completo com resumos mapeados de 100% do conteúdo para ganhar velocidade nas suas revisões. A memorização por questão através do SM2, que é baseado no maior banco de questões de enfermagem do Brasil, separadas por assunto. O banco de questões, ele funciona da seguinte forma. Você entra dentro, está separado por disciplina, então tem questão de doenças crônicas separado, centro cirúrgico, UTI, fisiologia, tudo. Você entra nas questões, vai responder as questões, e para cada questão que você responde, você tem que marcar se está respondendo no chute, dúvida ou certeza, porque aí ele já vai fazendo cálculos e verificando como é que está o seu aprendizagem, e você consegue tirar um relatório desses detalhes ali, das questões separadas, já tudo organizado para você, tá? Além dos e-books de resumo, listas de questões semanais com os simulados dentro da plataforma, relatório de desempenho individual para saber como que está indo o seu processo de preparação, áudio das aulas para você ouvir enquanto está na academia, enquanto está indo para o trabalho, enquanto está fazendo outras coisas, mentorias por concurso público, então 18 áreas diferentes, e a gente faz para da sua cidade. Geda, saiu o concurso da minha cidade aqui no interior, você monta o plano de estudos? Monta. Só se você não tiver o edital, a gente vai atrás do edital, mas se você mandar para a gente também analisa ali. Então, tanto prefeituras como secretarias, aí inclui EBSER, prefeituras, secretarias, polícia rodoviária, tribunais, exército, marinha e aeronáutica, várias universidades, Rede Sara, SAMU, Hemocentro, fundações, assembleias, polícias estaduais, residências, Polícia Federal, DEPEN, Secretaria de Saúde de Santa Catarina, do Paraná, do Piauí, do Rio de Janeiro, todas essas secretarias que estão vindo aí agora, além de algumas mentorias especiais. Como são essas mentorias especiais? A gente tem uma mentoria de questões avançadas, especificamente para a Rede Sara,
que foi feita pela professora Renata Rocha, que Renata passou na Rede Sara, passou no CNU agora, passou na EBSER, passou no Exército. A mulher é uma máquina de aprovação. Passou no Exército, passou na Aeronáutica, Secretaria de Saúde do DF, que é hoje um dos concursos mais concorridos, mais pesados. Ela passou em todos esses concursos e ela trabalhou só com questões mais difíceis de prova, e você vai ter acesso a essa. Todas as mentorias para carreiras de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem em 2025 e 2026. Concurso da EBSER 2026 e 2027, para você que está pensando num planejamento de longo prazo, sabe o que é que a gente vai fazer? A gente monta o plano de estudos para o seu edital previsto para agora. Depois que passar o seu concurso, a gente compatibiliza para você continuar se preparando, pensando no próximo concurso da EBSER. Mentorias para secretarias de saúde. Mentoria de legislação, como você vai precisar agora para o concurso do COFEM. Essa daqui, ó, para quem vai fazer concurso de prefeitura ou secretaria de saúde agora, extremamente especial. Para quem vai fazer o concurso do COFEM. Mentorias com questões para concursos de tribunal também. Tudo isso aqui com acesso ilimitado, 1 ano de acesso à turma prêmio, passo a passo. Plano separado para enfermeiros e técnicos de enfermagem, suporte individualizado por WhatsApp. Melhor custo-benefício, você pode assistir a aula de qualquer lugar. Plano de estudo semanal, garantia de atualização pós-edital. Então, saiu o edital, a gente monta outro plano de estudos de reta final para você e a garantia incondicional de 7 dias. Se você estiver entre os 50 primeiros na segunda-feira, você vai ter algumas mentorias especiais. A mentoria do projeto R1 com a professora Bárbara Mello para residências de enfermagem 2026 e 2027. A Bárbara foi aprovada em 2 residências e cursou as 2 residências. E ela que faz o direcionamento nas nossas residências. Mentoria de português, começando do zero, que aconteceu com 3 professores, um deles o Enanderson, o Wagner e o professor Sidney, é vendida por R$ 397, você tem acesso por 0. Mentoria de cálculo de medicamentos e dimensionamento de pessoal para quem tem dificuldade com matemática. Aqui é para quem tem dificuldade. Se você tem dificuldade, o professor ensina começando. O professor Mário Cavarém, que é oficial do Exército, professor Alan e professor Vitor. Nós temos 3 professores começando do zero para ajudar você. As mentorias de legislação do Sistema Único de Saúde com essa pessoa que vos fala, para básicos e avançados, tá? Em esquemas, mapas mentais e com essas técnicas de memorização. Vendida separadamente por 397 e já vem incluso, essa aqui também, ó, é vendida por 397, já vem incluso no seu plano de estudos, acesso ilimitado durante 12 meses, seu acesso individual, tá? Geda, quem que ficou interessado na mentoria? Escreve, eu fiquei. Quem ficou interessado? Ó, a Antônia falando, vocês são maravilhosos, eu vou passar. A Eliane está perguntando como que participa, o Edson está perguntando como faço, eu quero. A Thais Mara está falando, só fera, Geda, só fera mesmo, porque a gente faz um processo de seleção de professores muito criterioso e tem que ter conhecimento e tem que ter amor pelo ensino, tá? A Michele falou, eu fiquei interessada, a Roseli, eu fiquei, o Júnior falou, eu fiquei interessado. Se a gente for somar tudo que você vai receber nessa mentoria, Geda, quanto que deveria custar essa mentoria? Se a gente for somar tudo, ó, a mentoria, concurso completo, 1.997, as 18 mentorias que geralmente são abertas por 697, 12 mil, a mentoria de português, 397, a mentoria de cálculo de medicamentos, 397, a mentoria de SUS e mapas mentais, fora as outras mentorias bônus, você teria que pagar mais de 16 mil reais, mas eu, obviamente, não vou te cobrar 16 mil reais, apesar de eu achar que vale. Por quê? Eu tenho alunos que passaram em concursos que pagam mais de 18 mil reais, que pagam mais de 15 mil reais, não é nem o seu primeiro salário. Quanto que eu acho que deveria custar essa mentoria? Eu acho que deveria custar 3.997, mas eu também não vou te cobrar 3.997. É o seguinte, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, a gente vai abrir com alguns bônus especiais para os primeiros colocados, para os primeiros lugares ali que entrarem dentro dessa mentoria. Durante o final de semana, você vai entrar num grupo VIP, durante o final de semana, a gente vai mandar as informações, tirar todas as suas dúvidas, e o valor da mentoria, ele é de 997 em 12 vezes de R$ 97. Isso aqui é uma pizza com refrigerante, o valor de uma pizza. Só que,
Se você tiver entre os 20 primeiros, você ainda vai ganhar um desconto em cima desse valor aqui, tá? Um desconto especial para os 20 primeiros. Qual é esse desconto para os 20 primeiros? Na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, só um minutinho. Se você entrar, tiver ali entre os primeiros, na segunda-feira, só um minutinho. Estudar sozinho para o concurso de enfermagem nem sempre é fácil. Às vezes, a gente tem os conteúdos, o tempo, mas na hora de estudar fica travado. E se você tivesse um plano de estudo direcionado? E se toda semana tivesse aulas para o seu concurso? E se tivesse acesso ao seu desempenho semanalmente? Tudo de bom, hein? As mentorias do Prepara Enfermagem são a revolução na preparação para concursos de enfermagem. Você vai receber conteúdo atualizado, aplicativo de questões, resumos e mapas mentais, simulados semanais, mentorias ao vivo. E muito mais. E aí, vem com a gente? Só para quem entrar na segunda-feira, o valor vai ser de R$ 69 mensais por mês, 12 vezes de R$ 69 ou R$ 697 à vista. Quem quiser, pode dizer eu quero aí nos comentários. E ainda tem um detalhe a mais, que é o seguinte. Além do Prepara Enfermagem, nós temos uma faculdade e um curso técnico. E essa faculdade, ela é autorizada pelo MEC, de acordo com as diretrizes do Conselho Federal de Enfermagem para a formação EAD, superior e de pós-graduação, tá? E para os 20 primeiros, isso aqui já está um valor muito especial. Para os 20 primeiros, além do desconto especial, você vai receber também, pela FAAS, a Faculdade Aliança Centro-Oeste, uma pós-graduação ou especialização técnica. Ou seja, você vai fazer a sua preparação para concurso e já vai sair na frente, porque você sai já com uma pós-graduação que vale ponto dentro do seu concurso público. Uma pós-graduação que vale ponto do seu concurso público. Isso aqui para os 20 primeiros que entrarem na segunda-feira. Geda, e se eu não tiver entre os 20 primeiros? Aí o valor vai para 12 vezes de 97 ou 997 à vista. Então, se você for um dos primeiros, recebe a mentoria completa, 1 ano de direcionamento de estudos. Além disso, uma pós-graduação para quem é enfermeiro, tá? Essa pós-graduação em políticas públicas, urgência e emergência, ou docência do ensino superior de enfermagem, ou especialização técnica para técnicos de enfermagem, inclusive com direito de fazer o registro de especialista lá no seu conselho regional, tá? Para os 20 primeiros aí na segunda-feira. Se não for os 20 primeiros, aí paga o valor de 997 e aí não tem nem a pós-graduação nem o desconto. Por isso que na segunda-feira você vai agir rápido. E aí tem um detalhe. Como eu te falei, ou você passa ou você passa. Tem mais, o risco fica todo por minha conta. O que é isso? Você tem 2 garantias. A garantia número 1, a garantia padrão de 7 dias para testar. Você pode entrar na mentoria, se quiser, vai olhar todos os mapas mentais, todas as listas, você pode baixar, não tem nenhum tipo de restrição. Você entra, pode baixar o que quiser. Se dentro de 7 dias você achar que não é para você, uma mensagem, a gente devolve 100% do seu investimento e não vai ter ninguém chato tentando te convencer a ficar. Porque eu já fui concurseiro e eu sei que você precisa confiar no material, você precisa confiar no processo e na equipe. Então, 7 dias, a garantia padrão, não tem nada. Eu te dou liberdade para ver tudo, para baixar os áudios das aulas, os mapas mentais se quiser, testar tudo que você quiser durante 7 dias. Só que isso aqui é a garantia padrão que todo mundo dá. Qual é a outra garantia? A garantia de aprovação. Ou você passa, ou você recebe seu dinheiro de volta. Como é que funciona isso? Nós vamos te direcionar durante 1 ano, montando o seu plano de estudos. Você seguindo esse plano de estudos durante esse ano, fazendo um concurso público e não passando, a gente devolve seu dinheiro, se for a sua vontade. Como é que funciona? Com 3 condições
absolutamente simples. Sabia que tinha pegadinha? Não, 3 condições absolutamente simples. A primeira delas, ter frequência. Você vai acessar a plataforma pelo menos 4 dias por semana para fazer o seu plano de metas. Isso representa aí só 57% dos dias do ano. Você tem direito aí a férias de 15 dias por ano. Ah, vou tirar férias, não queria ficar estudando. 15 dias por ano, pode dividir em blocos de 3 dias, com isenções para doenças graves, cirurgias, desde que comprovada, e basta acessar uma aula. 4 dias na semana, basta acessar uma aula. Segunda, ter quantidade. Ah, eu vou precisar estudar 10 horas por dia? Não. A gente chegou numa coisa que, para ter a garantia, pelo menos 2 horas de estudo por dia e 10 questões de prova, que é tranquilinho de fazer. Se não foi um dia, porque você estava de plantão, pode ser em outro dia, desde que você complete no mínimo 10 horas líquidas por semana, tá? No mínimo 10 horas líquidas por semana aí, para ter acesso à garantia. Tempo para acionar a garantia é de 1 ano. Nesse 1 ano, você tem que ter estudado ali uma média de 500 horas e feito 2.400 questões, que dá mais ou menos uma média de 8 questões por dia aí, tá? 200 questões por mês, que vai dar 8 questões por dia, e pode ser em planos de estudos diferentes. Você vai fazer o plano de estudos da Secretaria Municipal de Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, depois foi para o concurso do EBSER, não tem nenhum problema, pode ser em planos de estudos diferentes. E a terceira condição, óbvio, é seguir o plano e fazer pelo menos uma prova de concurso nesse 1 ano. Se você não foi aprovado, aciona a garantia. Geda, o que é essa garantia? Você pode, direto, receber o seu valor de volta, o seu valor de investimento, ou você pode ganhar mais 1 ano de acesso ilimitado. Então, seguir o passo a passo, a gente confere, tem como conferir se você seguiu esse passo a passo, fazendo ali certinho. Gedas, não consegui, segui o método, quero meu dinheiro de volta. Beleza, não tem problema. A gente até vai conversar com você ali para saber o que fazer, porque a gente quer cada vez mais melhorar. Ah, não consegui, se quero dinheiro de volta. A gente devolve o dinheiro, não tem problema. Ou a gente te dá mais 1 ano de acesso. Sem pegadinhas, seguiu a mentoria nessas condições e não foi aprovado, uma mensagem igual ao seu dinheiro de volta no Pix. Isso aqui, estou tirando o risco das suas costas, colocando na minha, para te dar a garantia de que a gente vai te entregar o melhor que a gente tem feito. Nisso, com essa técnica, com esse método, com esse processo, nos últimos anos, nós aprovamos mais de 12 mil profissionais de enfermagem com esse método, essa técnica e essa mentoria, entregando aula de qualidade, processo de preparação passo a passo, tudo para direcionar você. Geda, como que eu faço para entrar nessa mentoria? Vocês já falaram que é aí? Quem for entrar, só dizer, me manda o link. Vai, escreve aí nos comentários, me manda o link. Nós temos um grupo VIP, a gente vai mandar o link desse grupo VIP no chat aí para você. Você vai entrar nesse grupo VIP, durante o final de semana a gente vai mandar as informações lá, e na segunda-feira, às 9 horas da manhã, você vai entrar nessa mentoria e ter todo o direcionamento que você precisa para passar, tá? Tudo o que você precisa para passar. Geda, e se meu concurso... Tem várias dúvidas às vezes. Geda, e se meu concurso estiver aberto ou sair antes? Não tem problema. Você foca primeiro no plano de estudos, depois a gente vai para um plano de estudos de longo prazo. A gente faz um plano de estudos para você de reta final, tá? A gente faz um plano de estudos de reta final. Depois que terminar a sua reta final, você diz, agora eu quero estudar para o concurso do EBSER, agora eu quero estudar para o concurso de enfermeiro do Senado, da Câmara, quero estudar para concurso XYZ, tribunal, aí a gente monta o seu plano de estudos, você tem 12 meses de acesso ilimitado. Serve para enfermeiro e técnico de enfermagem, conteúdos e planos de estudos por profissão e por concurso. Se você vai fazer enfermeiro da Secretaria de Saúde, da CESAP, a gente monta um plano de estudos para você com as disciplinas que caem nesse edital direcionado para enfermeiro. Se você vai fazer técnico de enfermagem do mesmo concurso, aí tem um plano diferente com aquilo que cai na disciplina especificamente. É um plano de estudo separado por opção, por profissão. Tem limite de acesso? Acesso individual e ilimitado por 1 ano, tá? Acesso individual e ilimitado por 1 ano que você tem aí dentro do seu processo de preparação, todo o direcionamento de estudos. Geda, por que você fez essa mentoria?
A gente começou a fazer a mentoria porque a gente começou a perceber que só ter conteúdo muitas vezes não bastava para alguns alunos. Alguns alunos precisam de direcionamento de estudos, precisam de acompanhamento. Alguns alunos trabalham muito, têm jornada dupla, jornada tripla, e ainda assim querem sua segurança e estabilidade financeira. E a mentoria ela foi desenhada para isso, para que você tenha o passo a passo, todos os dias, o seu plano de estudos pronto, direcionado para você. Geda, mas eu não tenho tempo. É exatamente por isso que a mentoria é para você. Esse aqui é o Ítalo. O Ítalo é um aluno meu, que eu já te falei, que ele fazia 24 plantões no mês, em 2 vínculos diferentes, de 12 por 36. O Ítalo veio para a mentoria com 75 dias para a prova dele. A gente montou um plano de estudo de reta final, encaixado nos horários que ele tinha para estudar, e o Ítalo passou na EBSER em 5º lugar, ali na prova objetiva da EBSER, estudando entre 2 horas e meia e 3 horas por dia. Por quê? Porque o plano de estudos é direcionado para a fase. Se tiver em reta final, se for de longo prazo, longo prazo. Eu não tenho dinheiro. Primeiro, se você tiver entre os 20 primeiros ali, é R$ 69,00 mensais, o valor, né? 697 ou 12 vezes de 69, tá? E isso aqui pode mudar a sua vida. Não é um custo, é um investimento. Por que eu te falo isso? E você pode dividir em 12 vezes no cartão. Porque a Mauridênia era uma aluna minha, que a Mauridênia tinha sérios problemas financeiros. E a Mauridênia resolveu mudar de vida. E aí ela se esforçou, dividiu o curso no cartão. Mas hoje a Mauridênia é concursada federal na EBSER. Concursada federal na EBSER. E outro dia eu morri de felicidade. Por quê? A Mauridênia, que lá atrás teve que ralar para estudar, se dedicou, se esforçou a investir no curso, hoje a Mauridênia acaba de comprar a própria casa. Se ela não tivesse investido e passado num concurso público direcionado, como ela passou, a Maura não ia ter essa mudança de vida, né? O que a gente fala aqui é que não é só uma prova, é tudo que vem depois dela, a mudança. E esse aqui é um dos casos que, para mim, me marcou a minha história. Geda, eu estou muito tempo sem estudar. Isso aqui é a Vanessa. A Vanessa estava 15 anos sem estudar, 15 anos fora da enfermagem. Em 6 meses, depois de voltar, ela decidiu voltar e decidiu ir direto para o concurso público. Ela passou em 3 concursos públicos. Aqui, ó, foi o dia da nomeação dela na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no concurso de enfermagem. Geda, eu ainda não terminei o curso. Se você ainda está estudando, essa aqui é a Ana Luísa. Ana Luísa é aluna minha, que ainda estava estudava na UDF, aqui em Brasília, uma faculdade particular de Brasília. E a Ana Luísa resolveu encarar um concurso público antes de terminar o curso. A gente foi lá, direcionou, montou o plano de estudos dela, ajudou, direcionou. Você vai estudar isso, isso, isso. A Ana Luísa hoje é concursada dentro da EBSER, trabalha na UTI da EBSER, passou em 8º lugar. Então, mesmo que você ainda esteja se preparando ali na reta final do seu curso, agora é hora de você se preparar. E se for com direcionamento, melhor ainda. Geda, eu acho que eu passei da idade. Não sei se eu consigo, tenho 40, 45, 50. Dona Enia, 52 anos, 2º lugar na EBSER. Como? Seguindo exatamente esse método que eu estou te falando aqui. Geda, mas é porque você não sabe como é minha vida. Eu tenho jornada dupla, jornada tripla. Daniela, 2 filhos. Quando eu fui fazer a mentoria da Daniela, a Dani estava com um filho de 2 meses no colo e um de 2 anos. Aí, foi que ela me disse, tenho essa correria de trabalho, 2 filhos e preciso de direcionamento. Montei o plano de estudos dela, ela seguiu passo a passo direcionado. E mesmo com jornada dupla, porque ela trabalhava e ainda tinha as crianças, a Dani passou na EBSER como enfermeira, salário R$ 9.000, e passou na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com salário e mais benefícios também, em torno de R$ 9.000. Mesmo com filhos, porque o direcionamento de estudos e o passo a passo, hoje, R$ 18.000, por ter seguido esse método. E aí você me pergunta, por que que 697 nesse direcionamento de estudos está de graça? Está de graça. Se você for um dos
primeiros. Beleza? E agora a decisão tá com você. Entra no grupo, no chat. Você vai pela tentativa e erro, tem certeza? Você tem 2 caminhos agora. Você pode tentar sozinho, pegar os livros, baixar, pegar um monte de prova, tentar selecionar a questão de prova, tentar ajustar tudo, tentar montar plano de estudos, tentar organizar tudo dentro desse processo. Você pode tentar sozinho, pode, mas talvez você demore aí 3, 4 anos para passar em concurso público e cada vez os concursos públicos irem aumentando concorrência, etc., e você despreparado. Ou você pode seguir um método que comprovadamente funciona. 12 mil profissionais de enfermagem funcionou para o Ítalo, funcionou para a Mauridênia, funcionou para a Vanessa, funcionou para a Ana Luísa, funcionou para a Dona Enia, funcionou para a Daniela e funcionou para vários desses alunos aqui, ó. Vários desses alunos, todos seguiram o método passo a passo e conseguiram a sua aprovação. E você é o próximo. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar agora no grupo de WhatsApp, clica no link aí dentro do grupo de WhatsApp. O pessoal vai enviar para você aí esse link. Só um minutinho. Passou o link. Deixa eu pegar o link aqui com o Flavi. Peraí. Deixa eu pegar o link e mandar para vocês aqui o link do grupo. Já está aí, ó. Já está no chat aí. O Flavi mandou o link do grupo aí no chat para vocês. E agora é isso. Eu aguardo você na segunda-feira. Faz o seu melhor daí. A gente vai continuar fazendo o nosso melhor daqui. Vai ser um prazer ser o mentor, te direcionar para você passar no seu concurso público, tá bom? Obrigado por ter acompanhado essa semana de aula, tá? Por ter seguido esse processo, esse passo a passo. E eu sei, sim, que você vai conseguir atingir o seu objetivo, passar na sua prova de concurso público, chegar onde você tanto sonhou. Um beijão, forte abraço. Te aguardo na segunda-feira. Consegui o diploma e amanhã eu vou dar entrada na minha carteira de habilitação profissional, porque eu ainda não fui. Sou mãe, a minha filha é pequena, né? O Geda sabe a minha batalha, que eu realmente não tinha tempo. Estudante. Sim. Quanto tempo você achava que ia demorar para passar na prova? Nossa, muito. Mas muito tempo mesmo, assim. Encontrei o Geda muito cedo também, graças a Deus. Eu estava começando quando eu fiz meu primeiro concurso. Eu passei no Leonardo da Vinci, depois eu passei em 5º lugar na Marinha e agora eu passei na FunSaúde. Eu vim aqui para falar sobre a minha aprovação que eu tive no concurso de São Paulo, de Campinas, na verdade, no município de Campinas. E, cara, eu tô imensamente feliz por essa minha aprovação, porque é o meu primeiro concurso e eu ainda nem terminei a faculdade. Aprovadíssima, nomeada! Peguei esse esforço de vocês! Começa segunda-feira, estou muito feliz. Vocês são maravilhosos. E tô aprovadíssima, graças a Deus. Segunda, eu começo nesse concursaço de Campinas. Salário bom. Me fala uma coisa. Muito feliz mesmo. Eu falei assim, você passou? Para enfermeiro. Qual o salário? Sol base, 6.003. Fora estatutário, um ticket de 1.000 e pouco, plano de carreira. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com o aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário
e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje eu estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pesa no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos.